Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube da 123 Projetei. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um projeto de kitnets, um projeto bem grande, um projeto para você que está pensando em fazer um investimento a médio e longo prazo, seja para vender, seja para alugar. E a gente vai conversar um pouco sobre o projeto estrutural desse projeto de kitnets, um projeto muito bacana que a gente desenvolveu aqui pela 123 Projetei, lá para a cidade de Lavras, em Minas Gerais. Tá? Então foi um casal que está buscando fazer esse investimento para também ter mais uma fonte de recurso para a família, estão com o dinheirinho guardado e querem fazer essa construção e optaram aqui pela 123 Projetei para fazer o projeto para eles. Projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e também auxílio na aprovação junto à Prefeitura de Lavras. Então vai ser um prazer estar compartilhando com vocês um pouco mais das ideias desse projeto, falar um pouquinho mais sobre os elementos que compõem um projeto estrutural especificamente, mostrando também eles em 3D, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu sou o engenheiro Matheus Almeida, sou coordenador de projetos aqui da 123 Projetei e vamos lá para minha tela, vamos compartilhar um pouco mais desse projeto com vocês. Bom pessoal, então como a gente estava conversando, esse é um projeto de kitnets que a gente elaborou para o município de Lavras, em Minas Gerais. Vocês conseguem perceber que é um projeto grande, né? Um projeto com 3 pavimentos, sendo que no pavimento térreo é exclusivamente garagem, algumas instalações de uso comum para edificação e também tem um apartamento aqui isolado no pavimento térreo, tá? Vocês percebem também que o terreno é um pouco desnivelado, um pouco acidentado, né? Então, o que dá um pouquinho mais de complexidade também para o projeto, mas está sendo um projeto muito bacana de trabalhar, os clientes são muito queridos e está ficando muito legal esse projeto. Além disso, ele tem então os 2 pavimentos superiores aqui, segundo e terceiro pavimento, com as kitnets, tá? São várias kitnets aqui, todas elas com um tamanho um pouquinho diferenciado, mas os 2 pavimentos são tipos, os 2 pavimentos se repetem, além da instalação aqui depois das caixas d'água, os boilers e etc, tá? Eu vou fazer o seguinte, como o nosso objetivo aqui é a gente falar especificamente sobre o projeto estrutural, eu vou fazer o isolamento aqui do nosso projeto estrutural, tá? Vou selecionar ele aqui certinho, isolar para nós, para que a gente possa falar exclusivamente dele. Além disso, vou botar uma corzinha aqui, né? Deixar ele um pouquinho mais coloridinho, para a gente poder conversar do projeto estrutural. Vocês percebem que é uma estrutura bem bacana, bem bonita, ficou bem legal esse projeto. Pessoal, a partir de determinado comprimento, né, de uma estrutura única, como é o caso desse projeto, vocês percebem que nesse sentido ele tem uma distância bem significativa, é previsto em norma a necessidade da colocação da previsão em projeto da utilização de juntas de dilatação, tá? Nada mais é que uma separação, né, uma colocação em que a estrutura, por mais que seja retilínea, que seja longínqua em determinada distância, você acaba fazendo com que ela se separe e tenha um comportamento um pouco diferente de uma parte com relação à outra. E também faz com que evite o aparecimento de algumas trincas, né? Quando você faz uma estrutura muito longínqua, sem nenhuma separação, é mais fácil o aparecimento de trincas e fissuras com relação ao comportamento, né? O próprio estabelecimento da estrutura com relação ao assentamento dela junto ao todo o contexto da estrutura, certo? Pessoal, aqui ó, vocês percebem que bem neste ponto aqui é onde nós temos a nossa junta de dilatação. Basicamente temos 2 pilares que estão bem posicionados um ao lado do outro, né? Vocês percebem que as lajes possuem a dilatação, assim como também as vigas. E aqui quando a gente chega nas fundações, aí a fundação é uma fundação associada, né? Uma fundação de bloco único. Aqui é uma representação mais simplificada com relação à estrutura da fundação, para vocês terem uma ideia de como que funciona, mas não são 2 blocos, por exemplo, aqui no caso que foram usados blocos de coroamento com estacas, né, para fazer a fundação desse projeto. Não é 2 blocos separados, né? É apenas um bloco, uma fundação associada, faz com que tenha um comportamento de fundação, um comportamento de transmissão de cargas para o solo de uma única forma, né? O que dá mais estrutura, mais estabilidade para a estrutura, mas ao mesmo tempo garante a questão da separação que a junta de dilatação exige e que faz com que a gente reduza bastante a chance de aparecimento de algumas trincas e fissuras por conta dessa estrutura ser muito comprida, certo? Pessoal, além disso, olha que bacana aqui para a gente poder conferir, vocês que têm um pouco menos de conhecimento em projeto estrutural, poder observar um pouco mais como que são os elementos estruturais que ficam por trás de toda aquela carcaça, né, do projeto arquitetônico, todos os revestimentos e assim por diante. Vocês percebem que aqui, ó, como eu falei, a gente está utilizando de blocos de coroamento com estacas, né? Então as fundações vão ser dessa forma, além das vigas baldrames, tá? Nada mais são que vigas muito parecidas, né, em termos conceituais com relação
as vigas aéreas, que a gente costuma chamar, que são essas vigas aqui de cima. A construção delas é muito parecida, mas a função delas, o comportamento delas dentro do contexto da estrutura acaba sendo bem diferentes, né? A viga baldrame, ela está junto da fundação, ela faz interligação entre esses pilares nesse nível mais térreo, né? Mais junto do bloco de coroamento, e ajuda também na transmissão de cargas para o solo, certo? Depois a gente tem os próprios pilares. Vocês percebem que esses pilares eles geralmente partem de uma aprumada desde o pavimento térreo e sobem até a cobertura, né? Os pilares são essas estruturas na vertical. Temos as escadas, né? Vocês percebem as escadas aqui também, né? Nos elementos aqui do projeto. Temos as vigas que eu comentei, as vigas aéreas, muito parecidas com as baldrames, mas com um contexto um pouco diferenciado, né? A função delas dentro da estrutura. E temos as lajes, tá? As lajes são esses elementos aqui planos que neste projeto acabaram sendo lajes pré-moldadas. Aqui a gente consegue perceber as vigotas, né? As vigotas que são esses elementos de concreto pré-moldado que são colocadas na transversal, sendo apoiadas nas vigas, né? E que depois a gente faz o preenchimento delas ou com tavelas de cerâmica ou também de EPS, de isopor, tá? Então vai depender um pouco do projeto, mas é um tipo de laje muito comum de ser utilizado hoje em dia nas obras e também tem um ótimo custo-benefício, né? Acelera bastante seu processo de construção do que uma laje maciça, por exemplo. Então tem bastante ganhos em optar por uma laje nesse estilo. Mas pessoal, vejam que bacana esse projeto. A gente conversou aqui sobre a questão da junta de dilatação, muito importante, prevista em norma, então o seu engenheiro tem que ter conhecimento com relação a isso quando for fazer projeto de uma estrutura um pouco mais complexa como essa, um pouco maior, né, com maior dimensão, principalmente numa única direção, para que garanta essa estabilidade e também esse comportamento não chega a ser totalmente desassociado de uma com a outra, até porque a fundação, como a gente conversou lá no início, é uma fundação associada, onde os dois pilares estão no mesmo bloco, mas garante um pouco dessa questão de a dilatação da estrutura não trincar ou fissurar a sua edificação. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente falou um pouquinho sobre o projeto estrutural para kitnets no município de Lavras, em Minas Gerais. Falamos um pouco da importância de fazer a previsão de juntas de dilatação em projetos que tenham grandes dimensões e também apresentamos um pouquinho dos elementos que compõem um projeto estrutural, beleza? Caso você tenha gostado do vídeo, dê um joinha aqui embaixo, mande sua mensagem nos comentários, mande a sua pergunta e também aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link que vai direto com o nosso pessoal do comercial aqui da 123 Projetei, onde você vai poder solicitar o orçamento para um projeto sem nenhum compromisso, seja para fazer o seu projeto de kitnets, seja para fazer o projeto da sua casa dos sonhos ou para algum investimento que você também esteja pensando em fazer, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, até lá!